Valendo agora, viu, gente? Valendo agora. é, Gravação em andamento. Eu quero colocar para todos a importância desse momento da inteligência artificial. Vários que estão aí já me acompanham. Eu estou vendo aqui o Adenilson, 4, 5 anos atrás, né? E na IA em 2 anos. E estou vendo várias pessoas que já fizeram jornada comigo aqui, como o Azer, o Jonas, o Plínio, e alguns que são mais novatos, né? Então, é muito importante isso que eu quero colocar para vocês agora, que é o seguinte: nos últimos 2 meses, mais ou menos, 2 meses aproximadamente, nós entramos em mais um ciclo da IA. Então, aqueles que não me acompanharam nos últimos 2 meses vão, vão ter oportunidade da gente trabalhar isso hoje, que é o seguinte: os agentes, né? Os agentes, eles estão agora mais presentes na nossa atividade. E também a possibilidade de usar ferramentas de gestão está cada vez mais presente, né? Então, hoje, nós vamos fazer o nosso segundo encontro de ferramentas de gestão. O primeiro foi na segunda-feira. Hoje nós vamos privilegiar dois blocos: ferramentas de gestão de pessoas e ferramentas de gestão financeira, tá? Hoje são esses dois blocos que a gente vai demonstrar para vocês. Na sexta-feira, nós vamos trabalhar com ferramentas de inovação. Aí, essas ferramentas mais modernas, design thinking, Scrum, métodos ágeis, né? E então ferramentas de inovação. Então esse é o nosso plano aqui dessa imersão. E eu quero saudar a todos então que já estão com a gente. E eu preparei aqui 2 slides conceitos só, que é para a gente saber onde a gente está pisando, onde nós estamos pisando. 2 únicos slides conceito, já vamos para a prática. Primeiro, o que é uma ferramenta de gestão empresarial? São métodos, modelos, técnicas para planejar, organizar e controlar atividades organizacionais. Então, toda e qualquer atividade organizacional pode lançar mão de uma ferramenta de gestão empresarial. São muitas. Tem na área de marketing um monte, na área de finanças tem um monte, na área de RH tem um monte, né? E o objetivo da ferramenta de gestão é aumentar a eficiência, a eficácia e a efetividade. Então, é só para a gente eh, ficar lendo todo mundo na mesma página. Deixa eu ver se vocês estão vendo aí. Então, eu podia ter projetado aqui no slide, ia ficar até mais bonito. Bom, segundo ponto é que agora nós podemos trabalhar com a ideia de maestria e proficiência. Eu já venho trabalhando isso há algum tempo. O que é maestria? É aquilo que é a nossa competência essencial, a nossa core competência.
Então, dependendo da profissão que você tem, dependendo da formação que você tem um conjunto de competências que fazem parte da sua maestria. Bom, é o seu primeiro cérebro, mas com a inteligência artificial, nós podemos adquirir proficiência em um monte de outras coisas. Então, eu tenho maestria. Vou pegar o meu caso. A minha maestria é desenvolvimento e liderança e estratégia envolvendo. Mas agora, com a inteligência artificial, eu estou adquirindo proficiência, por exemplo, em marketing digital. Por quê? Porque marketing digital, usando o IA, é moleza a fazer. Eu estou adquirindo proficiência em finanças. Por quê? Porque análise de balanço em finanças é fácil de fazer. E estou me atrevendo a adquirir proficiência em alguns ramos de direito. Por quê? Porque direito com inteligência artificial é fácil de aprender e de usar. Então, é esse o conceito importante que a gente tem agora. A inteligência artificial, ela vai ampliar o leque de possibilidades que cada um de nós tem de atuar. Provavelmente esse leque não nos levará muito facilmente a outras maestrias, porque dependem da nossa história, depende de tudo aquilo que a gente usou até agora, percebe? Mas a inteligência artificial vai abrir o leque de proficiência. O que que é proficiência? É aquilo que eu consigo praticar com resultados, mesmo que resultados básicos. Não tem problema, tá? Isso é proficiência. Esse conceito no aprendizado de idiomas, ele está muito presente, né? Eu tenho uma língua mãe e eu posso ter proficiência em outras. No meio acadêmico, a gente também tem, eu tenho uma competência X em tal matéria, à medida que eu vou fazendo outras certificações, eu posso adquirir outras proficiências. Então, a ideia da ferramenta de gestão vem nesse arcabouço de novas proficiências. É isso que nós estamos fazendo aqui, tá? Ampliando o nosso leque, certo? Então é isso que a gente vai trazer para vocês aqui hoje, tá? Estou vendo que mais algumas pessoas entraram aqui. Irene entrou, agora entrou Adriano, Jonas já estava, Nilva entrou aí, beleza, Maia, ótimo. Então vamos lá. Dado esse processo de maestria e proficiência, dentro da gestão também se criou uma certa especialização. Então você tem gestão de pessoas, como uma certa especialização, gestão financeira, como uma certa especialização, vendas, marketing, certo? E aí, no papel gerencial, as pessoas têm variações. E isso agora, com a inteligência artificial, eu posso estar mais facilmente em vários papéis. É muito importante para os consultores, por exemplo, que quando você vai fazer uma consultoria, uma mentoria, você normalmente é desafiado para várias áreas, tá certo? Então, esse que é o nosso
processo de hoje, né? Então, essa que é a nossa ideia. E eu vou começar com vocês, certo? Falando na prática aqui, já demonstrando, né, a questão dos agentes GPT. Por quê? Já vou explicar aqui para vocês a questão dos agentes GPTs. É, como passar, com o passar do tempo, as plataformas foram entendendo que cada um de nós tem algumas necessidades. Então, o próprio chat GPT, na versão paga, eu estou usando aqui a versão paga. Vou demonstrar, porque essa funcionalidade que eu vou demonstrar aqui não tem na versão gratuita, mas ela é muito útil. Então, quem tiver a versão paga, aqui na coluna esquerda, vai encontrar aqui um símbolozinho aqui, ó. Deixa eu aumentar aqui a fonte. Ó, GPTs. GPTs. Quando você clica aqui, você abre então GPTs, certo? O que que é um GPT dentro do chat GPT? É um conjunto de instruções que você já deixa pronto para usar no seu dia a dia. E você não precisa fazer aquela instrução a cada vez que você for fazer aquela tarefa. Então, por exemplo, se você trabalha com recrutamento e seleção e você tem que analisar currículos. Então, você vai aqui em criar, ó, aqui, ó, botão criar um GPT, você vai colocar aqui o nome, selecionador de currículos. Você vai colocar aqui a descrição que você quer dar, né? Ajuda para selecionar o melhor currículo dentre muitos. Pronto. Então, eu posso criar um GPT com um programa para selecionar o melhor currículo dentre muitos. Então, o que que é isso? Você vai dizer o que que você quer e aqui em instruções você vai dar as instruções que você quer que ele faça. Ah, selecione por experiência, selecione por idade e aquele que mora mais perto para não gastar vale transporte, né? Então, várias ferramentas já estão disponibilizando agora esse criador de agentes simples que você pode criar sem necessariamente saber programar, certo? Você pode selecionar currículos, fazer análise, qualquer atividade que você faz constantemente lá no seu trabalho, você pode criar um agente direto na plataforma. O GPT tem isso, o Llama tem, o DeepSeek também. Então, para quem é novato aqui ainda, você deve entrar aqui no chat GPT normal, ó, aqui em cima, ó, chat GPT, você tem que cadastrar com seu e-mail preferido. E nesse caso aqui, eu estou mostrando uma funcionalidade de uma versão paga. Eu sempre mostro isso de versões gratuitas, mas os agentes, eles tomaram de tal forma que eles estão agora usando de versões pagas, né? Bom, dada essa primeira dica, eu gostaria de me colocar aí à disposição para quem tiver dúvida, pergunta, porque daí a gente já vai matando
as dúvidas e as perguntas. E a primeira atividade de hoje é mostrar para vocês a criação de um GPT, embora eu não tenha mostrado ela inteirinha ainda, tá? Mas dúvidas, comentários, né? Alguma coisa? Tranquilo? Quem quer fazer alguma Professor, pergunta? Diga. esses GPTs, Fala, Plínio. eu costumo usar o Mônica. Sim. Mônica, eu crio alguns bots, acho que é interessante, e aí realmente eu crio um das atividades que eu desempenho. Por exemplo, eu tenho um GPT do Plínio, pai do Benício, que é o meu Ah, filho, e aí quando sim. eu quero fazer alguma atividade aqui de casa, eu pergunto para esse. Tem o Plínio, que é o gerente do banco, aí eu Ah, pergunto para ele, então eu vou criando essas personas ali para porque cada prompt deles a resposta é diferente. muito bom, Plínio. Obrigado por compartilhar. Realmente, esse tipo de funcionalidade está facilitando muito a nossa vida, né? Eu, às vezes, imagino o caderno de receita de bolo que a minha mãe tinha. Ela tinha um caderno de receita de bolo que ela ia colando, às vezes pegava o almanaque Renassim, recortava a receita de bolo, colava no caderno. Às vezes ela escrevia, às vezes as pessoas trocavam receitas, né? Aí quando ela queria fazer um bolo, ela ia lá e pegava aquele caderno, né? Procurava a receita. Esses GPTs, esses bots, eles estão servindo para isso. Então, são excelentes ferramentas onde você vai consolidar determinado conjunto de instruções e normalmente instruções relativamente fáceis. Agora, assim como nós apanhamos um pouco 2 anos atrás, quando a gente começou a olhar os chatbots, né? Eventualmente a gente apanha um pouquinho. Mas eu vou mostrar mais um pouco, então, como é que a gente pode usar bem esses GPTs e estes agentes, tá? Então, vamos mais um pouquinho. Alguém tem mais alguma dúvida, algum comentário? Vou para o próximo passo, então. Volto aqui na minha explicação, tá? Então eu tenho um GPT, tá? Eu venho aqui em meus GPTs, tá? Eu já tenho um GPT aqui que é um selecionador de currículos que eu criei para mim, né? Antes de dar aula aqui. É esse daqui, tá? Eu criei um selecionador de currículos antes de nós começarmos a aula. Por quê? Porque agora, cada vez que eu tenho que selecionar currículos, eu anexo os arquivos de currículos, certo? Então eu vou aqui nos meus, eu tenho vários currículos aqui que eu guardei só para efeito de exercício, né? Eu anexo aqui os currículos e aí ele vai já analisar os currículos sob a ótica e eu vou então só fazer uma pergunta final aqui, tipo, qual o melhor currículo em experiência, né? Pronto. Eu já tenho, ele já fez a análise e eu vou então já fazer uma pergunta e ele vai me dar aqui o nome da pessoa, em primeiro lugar, em segundo, em terceiro, assim por diante. Então eu vejo a vantagem do GPT. Eu posso fazer isso com um prompt cada vez. Posso também. Mas aqui o agente já facilita essa minha atividade. E é isso que está transformando a gestão, gente. Cuidado, não se enganem. As
coisas estão evoluindo numa velocidade assustadora. Então, o agente aqui para uma determinada tarefa é isso aqui. Em outros tempos, provavelmente a gente levaria horas para analisar 50, 60, 100 currículos. Agora, se essa é a minha atividade, eu preparo um agente e aí vou fazer essa análise a, a- com cada vez que eu carregar os currículos ali, eu já peço análise e já faz. Claro que essa análise aqui, ela é para eu depois fazer entrevista, selecionar melhor entrevista, etc. Esse exemplo que eu dei aqui de análise de currículo, você pode usar para qualquer outra atividade. Você pode fazer uma, enfim, várias atividades que você vai ter para isso, né? Então, até aqui tudo bem? Vamos mais um pouco então. Bom, agora eu quero também mostrar para vocês uma outra funcionalidade que é quando você, no GPT mesmo normal, no gratuito também você faz isso. O que que eu fiz aqui? Eu anexei três arquivos. Três arquivos. Um deles é uma análise de perfil de uma pessoa e os outros dois são descrição de cargos, tá? Deixa eu ver, ó. Descrição de cargo de gerente administrativo, descrição de cargo de gerente de estratégia e o meu DISC, minha avaliação DISC. DISC é uma modalidade de análise de perfil. Então vejam só, eu com esses três arquivos aqui, eu vou fazer várias análises a partir de um único prompt. Então, eu vou dizer assim: é, relate as principais qualidades. Não, eu vou colocar defeito, né? Os principais gaps de competência do Evaldo com base no currículo, não, com base no DISC, certo? Então, pronto. Como eu sei que o DISC já está colocado aqui, ele vai, com base no DISC, ele vai informar aqui o perfil, o gap de competência, etc, etc, etc. Tá? Bom, agora, como eu estou com outros arquivos de cargo aí, ele já vai começar a fazer umas análises, né? Mas eu posso dizer o seguinte: é, quais as principais preocupações para assumir o cargo de gerente de estratégia? Por quê? Porque tem um cargo de gerente de estratégia aí. Eu quero saber se o perfil do Evaldo serve para o gerente de estratégia. Tá? Então ele já vai me informar aqui todas as preocupações, principalmente baseadas em cima do perfil do candidato, né? Então ele tem que ele analisa o cargo, analisa o perfil e em 5, 8 segundos ele já me dá uma análise, tá? Agora, veja, vamos ficar atento com essa providência aqui, né? Então, com base, eu nem preciso colocar com base nos arquivos, porque ele já está considerando, tá? Tá. Elabore um plano de mentoria com duração de 6 meses, tá? Para capacitar o Evaldo ao cargo de
gerente de estratégia, tá? Então, ele vai pegar o meu perfil DISC, vai analisar a descrição de estratégia e vai dizer o que que eu preciso ser preparado. Ó, mentor um executivo sênior, tá? Mês um, o que que ele deve fazer, né? Quais as atividades, na sessão um que vai fazer, na sessão 2, mês 2 o que que ele vai fazer, mês 3, mês 4, mês 5, mês 6, tá? Então, isso daqui é a visão de uma ferramenta de gestão com uso rápido, com uso com alta exatidão e em cima de uma equação real, que é pegar o perfil de um candidato, adequá-lo a um cargo e sugerir a mentoria que vai ser feita com ele, né? Então essa que é esse que é digamos assim, a chave do processo, tá? Bom, hora de abrir de novo para perguntas, comentários, dúvidas, como é que faz? Aqui é a hora de tirar a dúvida. Depois você, quando sair daqui, você já vai ter que sair fazendo, né? Vamos lá. Quem quer fazer algum comentário ou alguma pergunta ou alguma coisa assim? Vamos lá. Ou todo mundo entendeu tudo, ou ninguém entendeu nada, né? Vamos lá. Dúvidas, comentários, podem. Ó, o pessoal tá muito tímido em abrir a câmera aí. Heraldo, diga aí. Comentários, dúvidas, constatações, manda ver. Pode abrir seu microfone. Evaldo, boa Boa noite a noite. todos. Com relação à seleção de currículos, muito interessante. O que eu iria perguntar é o seguinte: se para esse trabalho facilita você ter, por exemplo, um currículo padrão, um forms padrão, porque a gente sabe que essa questão de preenchimento de currículo tem uma variedade muito grande que as pessoas têm pesquisa modelo internet, cada um pesquisa uma coisa. Imagine uma empresa, né, que queira fazer seleção para diversos cargos. Se ela Uhum, tiver à disposição do candidato que ele acesse um forms e ele preencha o currículo naquele forms com as informações mais relevantes que ela precisa para fazer a seleção, esse agente GPT eu presumo que ele vai ter uma efetividade maior do que uma diversidade de currículos preenchidas de acordo com a visão de cada um, por exemplo. uhum. Heraldo, para o GPT não faz diferença, não. Ele tem uma habilidade de leitura de informação não estruturada, principalmente se tiver tudo em PDF. Ele se atrapalha um pouco se tiver uma coisa em PDF, uma em Word e uma em Excel. Mas a capacidade, todos eles, o Llama também, o DeepSeek, tem uma alta capacidade em olhar o que tem no conteúdo. E a linguagem humana ele interpreta. Então não faz muita diferença, não. Tá? Legal, legal. Você Obrigado, viu? pode usar qualquer formato. Ele Legal, vai ler. Inclusive, na hora que você for fazer o plano de capacitação, aí ele vai te pedir se você quer um plano num determinado formato. Mas para análise não tem problema, não. legal, Tranquilo? obrigado, Evaldo. Valeu. Bom, mais alguma dúvida? Vamos mais um passinho com vocês, tá? Agora, eu quero demonstrar para vocês um consultor jurídico gratuito. Tem algum advogado aqui na sala? Quem é advogado aí na sala? Os advogados não vão gostar muito disso, não, tá?
mas eu vou mostrar para vocês um consultor jurídico. Nós temos duas formas de ter um consultor jurídico, tá? Eu vou mostrar as duas formas. A primeira forma, eu peguei aqui dois arquivos e nós estamos falando de RH, né? Eu estou falando de RH e eu estou, então, colocando aqui a CLT, né? Eu localizei na internet aí duas versões da CLT bem bem atualizadas, uma comentada e tal, então eu carreguei os arquivos aqui, tá? Eu podia ter carregado muitos mais, porque o GPT está informando aqui, ó, as respostas podem ter qualidade inferior devido ao número de arquivos que esse projeto está usando. Ele está usando poucos arquivos. Eu posso colocar até 50 arquivos aqui. Então, eu posso pegar toda a legislação trabalhista e carregar aqui. E aí eu começo a fazer perguntas, né? Como dar férias para os empregados? Por exemplo, é uma pergunta muito óbvia, né? Ele vai consultar aí no arquivo dos projetos e vai dar um relato. Eu preciso ter o direito é adquirido com 12 meses, eu posso fazer a duração, se tiver falta, eu tenho que descontar, e vai dizendo de onde ele tirou isso. Como é que é a concessão de férias, remuneração, venda de férias, quem pode vender, o que é proibido e casos especiais. E ainda ele pede aqui se eu quero gerar um modelo de aviso de férias ou um roteiro para RH aplicar na prática. Quero o roteiro, sim, quero o roteiro, certo? Então, eu peguei, eu posso juntar toda a legislação trabalhista e ela vai, ó, roteiro prático para concessão de férias. Ele vai me dar aqui as etapas, cada uma das coisas, emitir o aviso com 30 dias, coletar a assinatura, cálculo do pagamento, certo? E isso, então, é um consultor jurídico. Posso gerar esse roteiro como um checklist em Excel, manual PDF ou visual adaptado ao seu sistema. Ó, ele pode adaptar o sistema que você usa, TOTUS, etc. Então veja, agora ninguém mais pode alegar que está tendo problemas na rotina de gestão das pessoas porque não conhece a legislação, né? Ninguém mais pode alegar, porque com base nisso você tem a possibilidade de criar, né, o seu consultor de jurídico, tá? Vou mostrar um outro exemplo também muito bom, tá? Só mudar aqui a nossa a nossa ferramenta, né? Muito bem. Vou mostrar aqui também o outro, que é um corretor. Opa, esqueci de fazer aqui a. Ó, você pode usar também o notebook LM, tá? O notebook LM. Aí ele tem, ó, eu já carreguei antes de começar a aula, já carreguei aqui. Deixa eu aumentar aqui a fonte. Eu carreguei aqui, então ele explica o que é o, a, o que é a CLT, tá? Eu posso pedir um resumo em áudio, eu posso pedir que ele estude a CLT e faça um podcast. Então, eu vou pedir aqui para ele gerar um áudio, ele vai demorar um pouquinho, depois a gente. Eu posso fazer um guia de estudo, ó.
ele vai então me sugerir como que eu devo estudar a CLT, ó, guia de estudo, perguntas, ó, como que você estuda, aí tem a pergunta e tem a resposta. Então você já pode pedir lá para o pessoal estudar aí a legislação. Pergunta e a resposta. Tem o glossário de termos chaves e tem a glossário de termos chaves que é o mais importante. Mas eu posso pedir outras coisas também, quer ver? Eu posso pedir também um, as perguntas mais frequentes. Perguntas mais frequentes sobre CLT. E aqui estão as perguntas mais frequentes sobre CLT. Como são tratadas variações de tempo? O que é considerado salário natural? Nossa, umas coisas aqui que eu nunca tinha visto falar, né? Isso você pode pedir. E no caso aqui, eu pedi também que ele elaborasse uma descrição, né, em áudio, tá? Deixa eu ver se ele. Não, ainda não tirou o resumo aqui em áudio. Mas enfim, aqui nesse caso, e eu posso perguntar qualquer coisa, como faço lá no chat GPT. Então, o que que eu digo aqui, gente? Se você é um gestor, faça suas próprias ferramentas, deixe elas prontas. A hora que você precisa, é só acionar, né? Então, esse é o processo normal de você ter à sua disposição coisas para ter proficiência, tá certo? Bom, então. Ó, vamos fazer o seguinte: tiver dúvidas aí, vocês levantem a mão, porque eu acabei. A zero, manda ver. Fala aí. Você precisa carregar CLT. Se você não carregar, ele não busca, não? Busca zero. Mas a vantagem é que quando você carrega, ele não delira. O risco de delirar, ele cai, ele não existe mais, tá? Entendi. Por isso que você carrega CLT. Exatamente. Eu carrego a CLT para ter uma versão sob meu controle, uma versão atualizada e tal, e também a segurança. E ele também, quando você carrega vários arquivos, você pode fazer perguntas cruzando aqueles arquivos. Vamos imaginar que você carregue também o manual normativo da sua empresa, tá? Você carrega os seus formulários. Então, ele faz um recorte numa LLM, que não é uma large, né, mas uma short LM, uma LM pequena com aquele recorte. Por isso a vantagem de carregar. Aliás, praticamente todas as plataformas, muito preocupadas com a precisão, elas estão incentivando que a gente carregue arquivos, tá? Porque daí ela pega o modelo de redes neurais, que é, digamos assim, o sistema operacional da IA. Ela pega o sistema operacional da IA e aplica em cima daqueles arquivos que eu estou oferecendo, tá? Por isso. Tranquilo? Bom, vamos agora então para a nossa última sessão aqui, não necessariamente a menos importante, que é a parte de ferramentas financeiras. Eu falei que nós íamos tratar hoje de ferramentas de gestão de pessoas e ferramentas financeiras. Então, eu também preparei aqui previamente as ferramentas financeiras que sejam mais práticas para a gente trabalhar com coisa que seja bem compreensível, né? Então, eu preparei aqui uma questão para gestão financeira. Eu carreguei aqui 4 balanços de empresas
para demonstrar o espírito da coisa em cima de um balanço patrimonial, que é a peça contábil. Mas eu vou, antes de analisar os balanços, eu vou fazer um pedido mais geral, tá? Indique quais as principais análises financeiras que são feitas em balanços patrimoniais. Podia ser DRE e tal. Então eu posso fazer uma pergunta geral, né? E ele vai fazer uma análise, ó, vai indicar aqui, análise de estrutura de capital, médio quantos ativos são financiados por terceiros, análise de liquidez, liquidez corrente, solvência. Eu mesmo, apesar de ter trabalhado muitos anos em banco, sempre tive uma certa dificuldade. Por isso que a gente contava com sistemas que faziam isso. Agora, com a inteligência artificial, isso passa a ser uma proficiência, né? Então, ele pede para fazer as principais análises aqui. Muito bem, então eu pedi para ele quais são as análises e agora eu vou fazer assim: faça. Eu vou selecionar um pedaço desse, porque é muita coisa para fazer em cima dos balanços que eu carreguei. Então eu vou fazer só as análises de liquidez, tá? Então eu vou dizer assim, ó, faça as análises de liquidez a partir dos balanços anexados. Depois ordene ordene, depois classifique, né? Classifique do melhor para o pior. Pronto. Então eu tenho vários balanços aqui carregados, que eu já carreguei antes, esqueci de mostrar para vocês qual era, mas eu já carreguei para facilitar aqui. Então, o que você faz? Você carrega seus balanços e você vai ter aqui. Quando você pede um determinado índice, ele então começa a, a fazer esses cálculos, né? Então, ele vai dizer aqui, deixa eu aumentar aqui, ele vai dizer. A empresa tal, o ativo circulante é esse, o passivo é esse, os estoques, ativos não circulantes, e ele já classificou aqui. Bom, como eu faço, como eu tenho já um certo conhecimento, então eu vou, na realidade, olhar esses índices, né? Segue a análise de liquidez das empresas. A tabela mostra os índices de liquidez corrente, além da média para facilitar a comparação. Então, eu vou trabalhar esses índices aqui a partir dos balanços que estão aqui anexados previamente. E isso aqui, gente, quebra um galho danado, porque você não precisa mais bater cabeça. Agora, você precisa saber interpretar o índice, né? Saber qual é o índice que você precisa usar, e a partir disso, então, a sua ferramenta de gestão passa a ser uma plataforma de IA. Por isso que a gente fala que a gestão está se transformando muito rapidamente, porque ainda tem gente fazendo no modelo antigo, com a planilha Excel. Ainda tem, tá? A planilha Excel é muito útil, mas aqui você já vai fazer umas análises mais rápidas. E depois você pode solicitar para a sua ferramenta que ela trabalhe a planilha Excel. Não tem nenhum problema. Ela pode fazer isso na planilha Excel. O que eu estou incentivando vocês a pensarem é assim:
quais são as ferramentas que eu já vou deixar prontas para quando eu precisar, ela já está útil para mim. Eu, por exemplo, que trabalho com propostas de consultoria, elaboração de design de treinamentos, mentorias individuais, todas essas rotinas aí eu já tenho elas pré-programadas nas minhas plataformas. Então, quando eu faço, por exemplo, uma entrevista, um cliente quer uma mentoria, eu faço a entrevista principal, gravo aquilo, submeto a gravação e a IA já me dá a proposta de trabalho pronta em 5 minutos. Tá? Então, claro que depois o exercício da mentoria vai ser na minha maestria, mas a proficiência em fazer proposta, que era um processo demorado, agora não é mais, né? Então, eu preparei um conjunto de ferramentas e hoje mesmo eu estava estudando, eu tenho também um professor, claro, eu tenho que ter alguém que me ensine, né? Eu não consigo ser autodidata em tudo. E ele estava me ensinando como é que faz automação por exemplo, um comentário que alguém faz lá no meu Instagram. Como é que eu vou automatizar essa resposta usando IA? Então, é relativamente fácil, mas eu ainda não sei, então estou aprendendo, né? Então tem coisas um pouco mais sofisticadas e tem coisas mais simples. Para tudo isso tem essa ferramenta, né? Dúvidas, comentários, né? Nenhuma? Bom, eu quero trabalhar um pouco mais aqui ainda a questão das finanças, porque ela vai adquirir um papel mais relevante quando eu perguntar, por exemplo, uma coisa mais direta. Quer ver um exemplo aqui, ó? Vou, vou perguntar assim: qual a empresa mais arriscada para conceder crédito de capital de giro, tá? Então, em vez de ficar perguntando índice, etc., tá? Eu vou fazer uma pergunta mais específica. E aí ela vai me dizer aqui o nome da empresa, tá? Por quê? E vai me dizer por quê. Índices de liquidez muito baixo. Liquidez corrente 0,86, liquidez seca 0,80, geral 1,50. Então, conclusão, apresenta um risco elevado de inadimplência no curto prazo e exigiria análise criteriosa. Então, gente, aqui eu já vou para utilidade mais palpável. Percebe? Em vez de eu ficar calculando índice, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, eu vou ao ponto. Eu quero. Se eu sou o vendedor ou eu sou a área comercial de uma empresa e eu quero fazer uma análise de crédito eu uso a IA para fazer essas análises, né? Então, eu posso, e aí eu vou dar mais um exemplo aqui, né? Qual a empresa que tem menor risco em compras, tá? Então, deixa eu Você não botar está aqui. compartilhando a tela. Vou compartilhar a tela, agora é isso mesmo. Boa, obrigado aí por lembrar. Eu faço isso com alguma. Eu me empolgo aqui, né? Então, olha aqui, ó. Qual a empresa que tem menor risco em compras? Então, se eu sou a área comercial, né? Ele está falando que é a empresa 3 e por quê?
liquidez corrente 4,19, liquidez seca 4,01. Ó, para cada um em dívida de curto prazo, em ativo, sugere ampla folga financeira, liquidez geral, etc. Interpretação: essa empresa possui uma capacidade muito elevada de cumprir seus pagamentos, o que reduz consideravelmente o risco de fornecimento a prazo. Tá? Então, aqui algo que dependia de um especialista. Claro que eu tenho que validar esses parâmetros, gente. Mas veja, você valida esses parâmetros uma vez e depois você não vai precisar. Eu posso também me arriscar, né? Qual empresa é mais adequada para receber um investimento de capital? Pronto. Então, eu tô só com 4 empresas aqui. E ele está fazendo uma análise comparativa. Ó, ele está dizendo. Esses dados aqui eu peguei da web, então é balanço aberto e tal, por isso eu não tenho medo em divulgar. Está falando aqui da Ambev, solidez financeira e escala, ativo superior a 136 bilhões, com uma base sólida de ativos não circulantes, liquidez corrente, liquidez seca, capacidade de retorno, risco controlado, apesar do grande volume de passivos e comparação com as outras. A empresa 3 é líquida, mas é um pequeno porte, sem escala. A 4 tem um perfil intermediário e a outra não dá. Então, essa daqui é a melhor para você investir, certo? Então, aqui eu estou trazendo uma conotação de que, a partir dos dados financeiros da empresa, eu faço qualquer simulação. Não há limite. Mesmo que eu não saiba o conceito, mas eu tenho em mente o que é a necessidade, eu vou chegar lá. Bom, então essa que é a nossa essa é a transformação que está acontecendo. Agora, se você não tem expertise em gerenciamento comercial, pode assumir a área comercial, porque a IA vai te ajudar. Né? É aquilo que a gente chama de proficiência. Tá? Bom, comentários, considerações. Estamos chegando pertinho do nosso final. Nessa sessão, eu quis provocá-lo sobre a possibilidade de nós, então, pensarmos e ter já os nossos agentes, né, como ferramentas e com isso você ficar mais safo, né? Fazer com melhor qualidade e com mais rapidez. A partir do que nós vimos hoje aqui, o que é que vocês vão fazer? Agora é sempre a pergunta que eu faço. Eu faço 2 perguntas no final. Qual é a decisão que eu tomei? O Heraldo foi meu aluno agora há poucos dias, sabe que eu pergunto isso, né? Qual é a decisão que você faz a partir disso e qual é a palavra final? Bom, então temos aí uns minutinhos ainda para a gente bater um papo final e, e ver a utilidade disso para a realidade de cada um. Gostaria de ouvi-los, por gentileza. Não, Evaldo, essa análise de demonstrações financeiras aí é meu dia a dia, entendeu? Opa! A gente faz isso com uma frequência muito grande, né? Você A usa gente, IA? a gente usa o Copilot, Aham, mas legal. normalmente a gente não compara empresas, a gente compara a própria empresa na linha do tempo, né? Então, normalmente a Ah, gente pega os 3 últimos demonstrativos financeiros, que é balanço e a DRE, pega dos aham, 3 últimos exercícios e pede para ele fazer uma análise horizontal e uma análise vertical, onde ele acompanha os indicadores na linha do tempo,
se houve evolução ou involução. Aí, como eu disse ontem, né, que a Aham. gente usa o relatório Lafis. Sim. Aí a gente pega a empresa, insere dentro do segmento, qual segmento que ela está inserida, e Aham. pega o relatório Lafis, para que o relatório Lafis trace um cenário do setor, né? E com base nisso Aham. a gente analisa o risco, o potencial de risco da empresa e potencial de negócios que ela apresenta. Então, é sensacional a ferramenta aí nesse sentido. O, Ela. Digo, pode o falar. agente GPT é uma funcionalidade que, particularmente, eu desconhecia, não sabia, Uhum. mas muito interessante aí, agregou bastante. E já Aham. deixo a minha palavra aí do dia como mais conhecimento. Parabéns Ótimo, aí. então. Valeu. Quem mais aí quer fazer algum comentário? É? Hum. Nereu quer fazer algum. O Nereu tá. Pode ligar o microfone, mas tem, uma parte aí. Ó, caiu em finanças, aí o pessoal achou meio árido, e uma parte do pessoal diz: Ih, esse negócio é muito árido para o meu. Ah, ai, ai, legal. Mais alguém quer fazer algum comentário? Maia, diga aí, você abriu agora a sua Mas câmera? como, eu estava Boa noite. escondido aqui, É. mas como disse o Heraldo, quem é da área de finanças, isso é uma facilidade muito grande, com Aham, certeza. é. A tua área qual é, Maia? Gestão. Gestão do modo A geral. minha origem é finanças e tecnologia, acredite se quiser. Olha só, que legal, legal. E para ficar mais estarrecido, eu sou de origem mesmo engenheira mecânica. Ah, então. Então tem várias. Ó, o seu cérebro tá todo assim, É, incentivado, né? Legal, que bom. então é Aham. muito, não, mas é muito amplo, muito E a extenso. sua palavra de hoje qual é? Sua palavra para hoje? Conhecimento e desafios, Conhecimento. são duas. Desafios. Ah, é legal. Gosto disso também. Beleza? Muito bom. Mais alguém aí quer fazer algum comentário? Obrigada. E a palavra? Hã? Beleza. Tá certo. Bom, gente, sexta-feira nós vamos trabalhar ferramentas de inovação. Então, também preparei vários, vários templates, né, para a gente entrar um pouco mais nessas ferramentas com uns nomes meio esquisitos, assim, Kinefan, Scrum, tal, umas coisas assim que a gente tem que encarar aí nos novos modelos, tá bom? Muito obrigado aí por vocês estarem com a gente, né? E até sexta-feira estaremos aqui, ferramentas de inovação. Grande abraço a Valeu, todos, Evaldo. até lá. Valeu. Abraço a todos. Valeu, Boa noite. boa Obrigada, noite. abraço Obrigado. a todos, boa noite. Abraço. Valeu. Valeu, Nereu Branco. Grande abraço a todos. Beleza.